Olá a todas! No momento em que eu estou a gravar este vídeo, faltam 24 horas para eu fazer 41 anos. Então eu achei que era uma ótima altura para eu fazer aqui um recap do que eu ando a fazer para manter este meu corpinho em forma. Eu estou muito contente com a forma como o meu corpo está. Ele não está perfeito, mas eu também sou toda imperfeita. E eu acho que ele está muito, muito bem para quem tem 41 anos. E eu tento fazer por ele o máximo possível para que ele esteja em forma. E a verdade é que eu acho que ele não está nada mal. Os meus braços sempre foram bastante musculados. Aliás, eu sempre brinco a dizer que eu seria a primeira campeã olímpica portuguesa, porque eu tenho ombros para isso. Só me faltava de facto todos os outros anos de esforço e dedicação e de natação. Mas pronto, aqui estou eu e eu queria partilhar convosco não só como eu estou agora, o que é que eu faço agora, mas um pouco da minha jornada até ao momento de hoje. Eu sempre fui muito atlética, sempre fiz bastante exercício físico. Quando eu era miúda praticava alguma natação, mas era basicamente o desporto da escola e este meu corpo é assim, eu tenho as costas muito largas, sou bastante atlética, sou muito, muito flexível e então eu sempre gostei bastante de fazer desporto. Antes de ter filhos, eu ia ao ginásio, preferencialmente ao fim da tarde, mas nem sempre dava, e então muitas vezes eu ia de manhã. E acontecia-me algo que para o qual eu nunca cheguei a ter uma explicação, mas como depois eu deixei de o fazer, também não precisei. Que era, e eu pensava que tinha a ver com desidratação, mas o facto é que eu tomava bastante água e eu tomava até água com eletrólitos e não sei o quê a determinada altura, mas eu não conseguia deixar de sentir que depois de um grande esforço físico, como por exemplo uma aula de spinning, que eu adorava, eu era daquelas que estava lá na aula de spinning e que depois saía de lá coberta de suor e olhava para os meus colegas e dizíamos assim mentalmente uns para os outros: nós somos os badass aqui do sítio, que nós fazemos spinning. Tipo na altura em que o spinning era assim espetacular, pronto, para vocês verem há quanto tempo é que eu já não vou a um ginásio. E então, eu fazia então aulas de spinning, aulas de localizada, bastantes máquinas, corria na passadeira, fazia assim um pouco de tudo. Mas ficava de facto com dores de cabeça a seguir, por causa do muito esforço. E pensava eu por desidratação, mas o facto é que eu bebia bastante água e continuava com essa dor de cabeça que começava e que ia piorando com o dia. Se eu fizesse exercício ao fim do dia isso não me acontecia, mas de manhã isso acontecia e durava. Então quando eu engravidei do Pedro eu pensei, ok, vou deixar o ginásio porque aquilo que eu gosto de fazer no ginásio eu vou ter que moderar bastante e aquilo que eu faço no ginásio habitualmente custa-me um pouco. Então eu deixei de fazer exercício no ginásio com a gravidez do Pedro e depois de ele ter nascido, eu voltei para fazer exercício. E então, o que é que eu pensei na hora de voltar a fazer exercício? Porque eu acho que isso era muito importante para mim. E isso foi muito bom no pós-parto, ou seja, 6 meses, não é? Depois do Pedro e depois do meu segundo filho, o Miguel, que era, eu precisava de me libertar, não é? Daquela coisa de estar em casa com os miúdos, de estar dedicada aos miúdos, de família, crianças, fraldas, toda aquela logística, trabalho, marido, afazeres, casa, eu tinha que fugir dali para fora. Então, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi calçar os meus ténis e correr literalmente para fora de casa. Eu descarreguei a aplicação da Nike Running e foi essa que me começou a pôr a mexer. E eu, entretanto, descarreguei umas outras aplicações, eu vou ver se eu me lembro delas, porque eu, entretanto, apaguei-as porque eu deixei de correr. Mas, enquanto eu corria, eu usava muito a Nike Running e outras aplicações que eu vos vou deixar aqui. Sobretudo no sentido de estabelecer objetivos. Eu corria por objetivos. Eu via num calendário uma corrida
Eu nunca passei dos 10.000 metros, dos 10 quilómetros, mas eu encontrava mini maratonas, ou então corridas de 12 quilómetros ou 10 quilómetros, assim, eventos, e eu estabelecia, ok, daqui a 2 meses eu tenho que estar a correr isto. E então eu ia para a aplicação da Nike Training, da Nike Running ou de outras, e punha o meu objetivo, daqui a 2 meses tenho que correr 10 quilómetros, ou então simplesmente um objetivo de daqui a 2 meses quero fazer esta velocidade a este tempo. E essas aplicações de corridas fazem-nos isso e estabelecem todo um plano de treino de determinados dias da semana. Se eu puder correr 3, corro 3, se eu puder correr 2, corro 2, se eu puder correr todos os dias, corro todos os dias. Estabelece-me o número de minutos para correr a cada dia, a distância, até a velocidade a que eu devo fazê-lo, para que de forma consistente e evolutiva eu passe a correr X quilómetros em X tempo naquele dia. E eu gostava muito disso, muito disso. Entretanto, depois de nascer o Miguel, houve aqui 2 fatores que fizeram com que eu desistisse da corrida. Três, aliás. Em primeiro lugar, um muito estético, que era, eu não queria estar dependente de um desporto em que eu tivesse que ir correr durante meia hora e depois chegar a casa e ainda ter que obrigatoriamente tomar banho, lavar o cabelo, fazer toda uma logística que me atrasava muito o dia. E por outro lado, eu, por correr de manhã, não queria fazer algo que implicasse apanhar com sol na moleirinha, porque eu comecei a ter cada vez mais preocupações com a minha pele, e ir correr fazia com que eu apanhasse muito sol na cara, e eu comecei a não querer fazer isso. A partir do momento em que eu comecei a usar tretinoína e ácido glicólico à noite, eu passei a ter muito mais cuidados de manhã, e um desses cuidados era de facto deixar de correr, porque eu não queria que isso influenciasse novas manchas ou alguma ação adversa dos ácidos que eu andava a usar. Por outro lado, algo que eu não conseguia controlar, que foi este joelho ter desistido de mim. Eu comecei a ficar com dores ao fim de 4, 5 km de corrida, e isso fez com que eu não conseguisse mais correr. E então eu tive que desistir da corrida, mas eu aconselho muito a corrida a quem queira, tal como eu, fugir de casa, a quem queira fazer coisas novas, a quem queira ver coisas diferentes, a quem queira fazer algo que dê grande tónus muscular, canse muito e faça com que nós consigamos alcançar um objetivo bastante palpável. Correr 10 km seguidinhos não é para toda a gente, e nós chegamos ao final desses 10 km e é um sentimento de superação ótimo, nós ficamos a sentir-nos super bem. Por isso eu aconselho muito a corrida a quem tenha esse espírito de endurance e que queira superar-se e que queira ver até onde é que eu posso puxar pelo meu corpo. Foi muito bom nessa altura, não só para fugir de casa, mas para ver, ok, até onde é que eu consigo chegar, até onde é que eu consigo fazer o meu corpo chegar. Foi muito bom nesse sentido. Entretanto, eu tive então essas coisas e então eu passei a precisar de ter não só poupar o meu joelho, mas também procurei um exercício que fortalecesse os meus músculos, fortalecesse a minha estrutura óssea e, sobretudo, algo que eu pudesse levar para a frente. Tudo aquilo que eu faço no meu, seja na alimentação, seja no exercício físico, seja em hábitos de vida, tudo aquilo que eu faço pelo meu corpo, eu tento que seja o mais que tenha a maior longevidade possível, porque eu penso sempre, não no imediato, mas naquilo que eu posso levar para o futuro. Eu quero ter muita consistência na minha vida, eu acho que só assim é que eu consigo fazer verdadeiras alterações na minha vida, e só assim é que eu consigo fazer coisas que durem e que tenham sentido na minha vida e que sejam palpáveis com consistência.
E então eu procurei uma atividade que de facto me levasse a ter essa consistência, a ter essa facilidade de incorporar no meu dia a dia e que tivesse resultados e que não mexesse muito com os meus horários. Eu precisava de algo que fosse imediato, que eu saísse da secretária, fosse para o chão e tivesse feito, algo que eu chegasse da escola, de levar os miúdos à escola, chegasse a casa, fizesse em meia hora, estava feita, porque ir ao ginásio ocupava-me 1h30 do meu dia, não haja ilusões. Correr também acabava por ocupar meia hora de corrida, mais tomar banho, quase 1 hora. Com o yoga em casa eu de facto consegui uma atividade que no máximo me leva meia hora, e é mesmo meia hora. Eu saio da secretária, ponho-me no chão, ponho a aplicação a correr, faço o meu yoga, refresco-me e estou na secretária outra vez, se for preciso. Eu não preciso de lavar o cabelo cada vez que eu faço yoga. Aliás, a própria filosofia de yoga diz que depois de se praticar yoga não se deve tomar banho, que é para manter ali as energias a correr. E portanto, é de facto uma atividade que é muito boa nesse sentido, de eu conseguir incorporar muito bem no meu dia-a-dia e de não perturbar o meu dia-a-dia. E, portanto, é um exercício físico que eu posso fazer enquanto pessoa ocupada, mãe de família que sou. E isso para mim é importantíssimo. Por outro lado, é um exercício físico que faz exatamente aquilo que eu quero. Longos músculos fortalecidos, um core forte. Eu queria muito fortalecer a minha barriga, fortalecer a zona de coxas, glúteos, mas sobretudo barriga, e depois também não deixar cair o meu braço, não é? Aqui o músculo do amor tem que estar calminho, e que fossem músculos longos e sobretudo manter a minha flexibilidade. Eu estava a notar que com o passar dos anos que eu estava a começar a ficar perra. Eu de cada vez que me levantava da secretária doía-me o joelho, doía-me as costas, estava toda partida e não podia mais ser. E então o yoga trouxe-me de volta a flexibilidade que eu sempre tive e traz-me um desafio. Eu quando faço yoga eu consigo sempre ir um bocadinho além. Então quanto mais eu pratico, quanto mais dias seguidos eu consigo fazer yoga, mais eu noto que eu estou muito mais flexível, que eu faço muito mais coisas, que eu faço posições que antes eu não conseguia fazer. E isso de facto para mim é brutal e fez muita diferença. E então hoje em dia eu comecei o meu yoga com mais uma vez a Nike, e eu tenho muito que agradecer à Nike porque as aplicações da Nike são gratuitas, pelo menos eram quando eu as descarreguei. Eu espero que continuem, porque isso foi uma mais-valia para mim, e eu comecei a fazer o yoga na aplicação do Nike Training. O Nike Training é ótimo para quem esteja a começar a fazer exercício em casa, porque tem imensas modalidades, muito personalizáveis em termos de tempo, em termos de esforço, muito bem explicadinhas, às vezes até lento demais, e portanto não há como falhar. Quem esteja para começar a fazer exercício em casa, aposte na Nike Training porque não se vai arrepender, é mesmo ideal para iniciantes. Tu podes escolher o que queres fazer, quanto tempo queres fazer, qual é o esforço que tu queres empreender, e eles fazem-te sessões individuais, sessões por objetivos, todo um horário de treino, um calendário de treino com a duração que tu quiseres, e portanto é muito bom para trabalhar por objetivos, é muito bom para teres um PT digital em tua casa a dar-te todas as indicações sobre aquilo que tu queres fazer. Entretanto, como eu de facto me apaixonei pelo yoga, dentro de todas as modalidades da Nike Training eu me apaixonei pelo yoga, eu procurei aplicações que fossem específicas do yoga. E então, quais é que eu encontrei? A primeira que eu encontrei e que foi ótima para fazer a transição do exercício físico para o yoga foi o Asana Rebel. O Asana Rebel é ótimo porque ele faz um yoga ginasticado. E então, quando eu saquei o Asana Rebel, eles faziam aquilo que o Nike Training também faz, que é programas de 3, 4 semanas, daqueles de Summer Ready e
shape your body, blá blá blá, mas aquilo que eu queria era de facto um PT digital, alguém que me dissesse, ok, no primeiro dia tu vais fazer isto, depois a meio da semana tu vais fazer 15 minutos este exercício e depois no final da semana vais fazer meia hora e é este o programa. E então eu tinha isso personalizado para mim e eu gostava muito dessa modalidade. Entretanto, a Sana Rebel acabou com essa modalidade e eu passei a experimentar, a ter de fazer o meu próprio treino. Todos os dias eu tinha que escolher o meu próprio treino. Isso fez com que o Asana Rebel se tornasse um pouco repetitivo para mim. A música era sempre a mesma, os exercícios não mudavam muito e então eu procurei algo que não fosse tão repetitivo e algo que fosse mais yoga oriented. Eu queria mesmo fazer posições mais desafiantes, acrobáticas mesmo. Eu acho fascinante a força de vontade, o foco mental que as pessoas têm que ter para, de uma posição muito estática, desdobrarem-se muito lentamente para outra posição e ficarem em posições completamente loucas. O yoga tem posições muito desafiantes e é isso que eu quero trabalhar. A única coisa que me fará ter um instrutor de yoga e aulas de grupo de yoga é, por um lado, entrar mais na filosofia do yoga, que eu acho que é uma componente mental e espiritual muito valiosa e que eu gostava imenso de aprofundar, e infelizmente no digital não se consegue fazer isso. E por outro lado, ter alguém, não é, que me diga, olha, estás a fazer isto mal, tens que fazer isto melhor, põe-te nesta posição, faz isto para chegares àquelas posições todas acrobáticas que eu, de facto, adorava conseguir alcançar. Era mesmo assim um objetivo de yoga para mim e um objetivo agora, pós 41, 42 anos, fazer posições inimagináveis, porque de facto com a aplicação que eu encontrei, eu consigo fazer algumas posições de yoga muito, muito desafiantes. E então, que aplicação foi essa? Uma que eu já tenho falado imenso nos stories é o Down Dog. O Down Dog é uma aplicação que eu pago mesmo, eu pago muito poucas aplicações e o Down Dog é uma delas. Muito pouco por ano, são tipo, acho que são $16 por ano, e eu até apanhei uma modalidade em que eram $12 por ano. Quer dizer, o que é isso? Isso é nada para todos os dias eles me darem um treino sempre diferente do anterior, com música diferente do anterior e altamente personalizável. Há muitas modalidades de yoga pela qual eu posso escolher, partes do corpo na qual eu queira focar-me, o tipo de força que eu quero fazer, o nível de exigência, e então é altamente personalizável e sempre uma sessão diferente. Isso foi uma das coisas que me fez mesmo amar o Asana Rebel. Eu neste momento estou a fazer, e logo entrei nessa modalidade, atlético, para que seja o mais mexido possível, depois o nível máximo expert, para que as posições sejam o mais desafiadoras possível. O tempo que eu faço é geralmente entre 15 a 20 minutos, porque depois entretanto eu faço outras coisas, e com música variada, e só 1 minuto de Savasana, que é para descansar. Pronto, é aquela posição final de recentramento e de calmia no yoga. Depois de fazer o Down Dog, que eu adoro, eu passo para... volto para o Asana Rebel. A minha versão, a versão que eu tenho neste momento no telemóvel do Asana Rebel, permite-me fazer 5 minutos gratuitos diferentes todos os dias, é o que essa versão gratuita me dá. E então, nessa versão gratuita, eu faço 5 minutos do tal yoga ginasticado do Asana Rebel, que de facto puxa imenso. São 5 minutos apenas, mas eu noto que fico com um cansaço diferente dos 15 minutos do Down Dog. No final desses minutos do Asana Rebel, eu passo para uma outra aplicação, que foram as aplicações novas que a Down Dog lançou recentemente e que eu tenho adorado explorar. Sobretudo duas. A 7 Minutes Workout, em que eles dão-nos workouts de 7 minutos de alta intensidade, e é aquilo que nós precisamos. Reparem, se vocês fizerem 7 minutos de exercício físico puxado por dia, vocês já estão a fazer mais do que imensa gente, reparem.
E então, além destes 7 minutos, que eu tento fazer ou apenas os 7 minutos ou então incorporar com a minha aplicação de yoga, eu também descarreguei a Barre, que é uma nova aplicação da Down Dog, que é inspirada no balé, mas é um balé altamente ginasticado, não é de todo dança, nem é de todo balé, mas é inspirado nos movimentos do balé para fazer uma ginástica ultra localizada e que de facto me põe os abdominais, as coxas, o rabo ali bem em tensão. E basta-me fazer 5 ou 6 minutos de barre para eu complementar perfeitamente o yoga que eu fiz anteriormente e depois o yoga ginasticado do Asana Rebel. Depois eu volto para o Down Dog, yoga normal, e acabo os 15 a 20 minutos que eu tinha feito do yoga na parte em que em que ele me manda deitar no chão. Quem conhecer a aplicação saberá do que é que eu estou a falar. E pronto, este é o exercício que eu ando a fazer neste momento e é aquele que me dá mais prazer. Eu sinto que eu consigo encaixá-lo no meu dia a dia, eu tento fazê-lo todos os dias, não consigo, infelizmente, e portanto o meu objetivo é sempre ultrapassar 15 dias no calendário de exercício feito, para pelo menos eu poder mentalmente dizer que eu pratico exercício dia sim, dia não. Nem sempre eu consigo, sobretudo nestes meses de inverno, mas agora que está aí fevereiro, o meu mês, eu sinto que fevereiro é o primeiro mês de verão do ano e então eu volto com ainda mais ânimo para o exercício. Eu sei que novembro e dezembro são meses que para mim desandam muito e então eu prefiro só cumprir os mínimos nesses meses e não me martirizar por não o fazer. Janeiro, para mim, como é aquele mês de resoluções e primeiro mês do ano, é de facto o mês do retorno à ginástica e eu já me portei muitíssimo bem em janeiro, mas depois fevereiro é primeiro mês do verão, é ali o meu mês e é o mês em que eu começo mesmo ali a pegar no exercício como deve ser. E então, neste momento, isto é o que eu estou a fazer em termos de exercício. Sinto-me muito bem, sinto-me muito em forma, estou ótima, mas o exercício é algo que eu consigo conjugar com o meu estilo de vida, com as minhas rotinas com os miúdos, com as minhas rotinas de trabalho, com as minhas rotinas diárias e também com a minha alimentação. Como eu faço jejum intermitente, eu consigo conjugar muito bem o yoga que eu faço como exercício com o período do dia em que eu faço, que é no período em que eu estou em jejum intermitente. Eu faço sempre de manhã, o meu jejum intermitente vai desde as 9 da noite até à 1 da tarde do dia seguinte e, portanto, como eu faço o yoga de manhã, eu faço o yoga com o corpo completamente limpo, o que é recomendado no yoga, para que o sistema digestivo a trabalhar não esteja a interferir com o meu sistema a trabalhar e de facto eu não sinto nem fraqueza, nem fome, nem falta de energia ao fazer o yoga. Pelo contrário, eu sinto-me energizada, fico com ainda mais energia ao fazer o yoga com o sistema limpo, porque eu sinto que a energia que eu estou a aplicar ao yoga é uma energia que não me faz falta, é uma energia que eu estou a queimar e que está armazenada lá no fundo e que eu não preciso dela. É uma energia que é libertada com o yoga e é algo que vai, com cada sessão de yoga eu livro-me de mais um pouco de coisas, de gordura, de massa, de uma energia que eu não preciso e a seguir eu sinto-me revitalizada, sinto-me com a missão cumprida, não é? A minha missão daquele dia, a minha sessão de yoga daquele dia está feita, check, posso seguir com o meu dia e sinto-me pronta para continuar e com os níveis de energia altos para empregar esses níveis de energia agora no trabalho de escritório, no trabalho que eu tenho para fazer e é de facto muito, muito bom. A claridade mental que nós nos pormos a fazer exercício nos dá para o resto do dia e a sensação de que nós alcançamos os objetivos aos quais nós nos propomos
dão-nos um ânimo muito grande e dão-nos vontade de fazer melhor e fazer mais e de fazê-lo todos os dias. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante naquilo que eu quero do exercício físico. Eu quero que o exercício físico faça parte da minha vida e faça parte do meu plano de crescimento. À medida que eu vou ficando mais sábia, eu vou aplicando coisas que eu quero levar para os próximos anos, para as próximas décadas. E eu sinto que o yoga é algo que veio para ficar, definitivamente. Veio para ficar. É algo que eu consigo incorporar no meu dia a dia, é algo que eu não perco tempo a fazer, não há uma grande logística aplicada e, pelo contrário, é um tempo que eu ganho, é um tempo que eu invisto em mim e invisto naquilo que me faz sentir bem e, portanto, eu sinto que eu estou a ganhar além de ganho físico, um ganho mental e, sobretudo, um investimento para a vida. Os meus músculos estão mais fortes, a minha estrutura óssea está reforçada e é algo que eu sei que eu vou trabalhar para o futuro e que vai ficar cada vez mais forte. E eu quero, eu vejo-me, eu consigo ver-me com 60, 70, 80 anos a fazer a minha rotina de yoga diária. É mesmo algo que eu consigo visualizar e isso para mim é muito importante. Eu conseguir ver-me no longo prazo a fazer algo dá-me alento para começar a fazê-lo e é fundamental para incorporá-lo e fazer esse esforço de incorporação no meu dia a dia. E com o yoga eu consigo fazer isso, dá-me prazer fazê-lo e vejo os resultados e vejo essa longevidade. Vou mostrar-vos um pouco de como é que está, por exemplo, a minha barriga. Ela aparentemente é muito fininha e é, a minha barriga está super fininha, só que lá está, eu não consigo deixar de ter a barriga de quem tem 2 filhos, portanto, esta é a barriga de quem tem 2 filhos, está em ótima forma, mas ainda assim tem pele que está a sobrar bastante. E é assim, eu não tenho grandes problemas com isso, porque aqui está tudo ótimo. E o que me interessa é que no dia a dia eu possa vestir-me com as roupas que eu gosto, que eu possa fazer as coisas que me sabem bem e que eu me sinta bem no meu corpo, que ele esteja no máximo possível que eu lhe posso dar, naturalmente. O meu corpo é todo natural e eu gosto muito disso. Por isso, eu espero que esta partilha vos dê ideias para vocês também fazerem, vos dê dicas de aplicações, vos dê inspiração para vocês pegarem em vocês também, se ainda não o fizerem, e fazerem aquilo que vocês descobrirem que é bom para vocês. Pode não ser o yoga, pode não ser a corrida, pode não ser o ginásio, pode ser qualquer uma dessas 3. Cada pessoa é diferente e cada pessoa é que sabe aquilo que funciona para si. Para mim, isto funciona perfeitamente. Por isso, eu espero que eu vos tenha ajudado de alguma forma. Eu espero que vocês também me deem algum feedback relativamente àquilo que vocês fazem. Eu aprendo imenso com aquilo que vocês fazem, com as vossas partilhas, com aquilo que vocês me ensinam muito, e muito daquilo que eu aprendo eu espero depois poder devolver para todas vocês. Por isso, deem-me os vossos comentários, deem-me as vossas sugestões e digam aqui sobre o que é que vocês querem que eu fale a seguir e vamos continuar aqui a partilhar. Beijinhos e até à próxima!